A Polícia Militar de Marília vai continuar a operação contra o tráfico de drogas por toda a cidade e também na microrregião. O objetivo é claro, além de combater o tráfico, também a violência e a criminalidade. O tenente-coronel Marcos Boldrin, comandante do batalhão da Polícia Militar de Marília e região, destaca a operação que aconteceu nesta terça-feira. Olá, você que acompanha as nossas atividades policiais militares pelo 9º Batalhão de Polícia Militar no interior de São Paulo. Eu sou o Tenente Coronel Boldrin, comandante do 9º Batalhão, e estamos aqui agora às 10 horas e 23 minutos do dia 22 de janeiro, no Parque das Azaleias, zona sul de Marília, uma vez que nós tivemos 3 homicídios ocorridos neste mês, o que não é normal dentro das nossas comunidades, dos 25 municípios da nossa área de atuação, e nós viemos para cá para fazer uma operação com foco estritamente nessa questão, uma vez que aqui aconteceram 2 dos 3 homicídios que afetaram a nossa comunidade. Nesse sentido, então, iniciamos a operação com toda a nossa força tática 4 rodas, o pessoal das motos 2 rodas, canil, pessoal do destacamento montado, nosso efetivo da 5ª Companhia do Policiamento Territorial, oficiais e praças todos na preservação e repressão imediata dos indicadores criminais que aqui aconteçam. Nesse sentido, eu peço a compreensão da comunidade sobre 2 aspectos. O primeiro, caso tenha algum tipo de informação que nos leve pelo telefone 190, qualquer hora do dia e da noite, à disposição, pode até ser pelo anonimato, sem problema algum, para que nos subsidiem na nossa operação, porque nós vamos ter, além dessa operação em si, a tomada de terreno até que nós consideremos o local devidamente seguro e dentro da normalidade da nossa atuação. O segundo fator que eu peço encarecidamente à comunidade é que entendam a atuação da Polícia Militar. Quando à noite estiverem se aproximando, fiquem tranquilos, cidadãos de bens, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, que produzem, fiquem tranquilos que o policial militar está aqui única e exclusivamente para proteger os seus direitos individuais e coletivos. Somos nós, policiais militares, cidadãos do bem, trabalhando por gente de bem. Polícia Militar. E é claro, faça também denúncias à própria Polícia Militar, como também à Polícia Civil. O governo acaba de divulgar metas principais para 100 primeiros dias de gestão. E conforme já destaquei, a reforma previdenciária não aparece. Na economia, como metas, combate a fraudes no INSS, redução da máquina administrativa, inserção econômica internacional, concursos públicos e eficiência administrativa. Na educação, alfabetização acima de tudo, saúde, cobertura vacinal, segurança pública, posse de armas, lei anticrime, operação Lava Jato. São destaques principais. Bem, portanto, reforma previdenciária ainda não aparece entre a prioridade, mesmo porque terá que ser primeira a redação pronta, ser concluída para o envio ao Congresso Nacional. Tem a questão aí dos militares que formaram um lobby para ficarem de fora da reforma previdenciária. E depois terá que existir a articulação para a aprovação no Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, nosso convidado, o jurista Luciano Braz. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos os telespectadores. Antes de mais nada, fazendo a apresentação. Quem é o jurista Luciano Braz? Além de advogado, também sou doutorando na PUC São Paulo, sou pesquisador na área do direito e também na área de ciência política e teoria do Estado. Escritor também de algumas obras, enfim. Sua expectativa, reforma previdenciária, não será tão simples assim para a aprovação. Sua expectativa com relação a esse tema? Zé, essa questão que vem sendo discutida desde o ano passado e é um problema que não se iniciou agora, mas surge no Brasil desde meados da década de 80, a questão da Previdência. É bom que fique bem claro para os telespectadores que estão nos acompanhando que o sistema de financiamento da Seguridade Social não é financiado tão somente pelas receitas dos trabalhadores, ou seja, não é somente os trabalhadores que contribuem para a Previdência. Isso é um discurso falacioso, né? Ou seja, existem outras fontes de receita que vêm elencadas no artigo 195 da Constituição,
bem como no artigo 27 da Lei 8.212, que fala das fontes de receitas derivadas, por exemplo, PIS, COFINS, sobre o imposto de importação, sobre o ISS, que é o imposto sobre serviço. Então, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles têm essa responsabilidade de financiar a Seguridade Social. Então, me parece que hoje, quando se vem com esse discurso que quem tem que sofrer o maior ônus para possa, então, criar-se um caixa para poder financiar o sistema financeiro, é tão somente o trabalhador, isso é um argumento falacioso, né? E quando fala-se que nós estamos em vias de ter a falência da previdência privada, isso é fato. Mas existe dois grandes bancos no Brasil, que são conhecidos pela população, que são os dois maiores devedores. Passa aí da cifra de 12 bilhões o que eles devem para a União com relação à Previdência. Bem como também quando você compra um produto do estrangeiro, né, tem o ICMS sobre exportação, também incide na importação. Então são outras fontes de receita, né, que são destinadas para a Previdência Social. É bom que a gente coloque aqui sobre relevo que nenhum dos impostos tem caráter vinculativo, né? Às vezes o brasileiro, a pessoa que está nos acompanhando ali, pensa que os impostos eles têm um caráter vinculativo a alguma prestação de serviço. Não. Toda receita que a União, os estados e os municípios adquirem, no final do ano, quando nós temos lá a lei de orçamento, a lei de plurianual, ali o executivo ele aponta as atividades que ele vai exercer no próximo ano e ele tem que destacar a receita, da onde que elas são provenientes para poder custear aquelas atividades. E assim não é diferente com a Previdência também. Sabe-se quanto que vai gastar e tem que apontar a receita para que possa custear aquele serviço. Então, é interessante que nós também possamos olhar as coisas de uma forma muito mais clara, que essa questão desse déficit no orçamento, não somente da União, mas também no que diz respeito à Previdência, mas o déficit no orçamento dos estados, aí cabe registrar Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Rondônia, enfim. O déficit no orçamento, me parece também que a grande responsabilidade disso está por conta da ausência de uma reforma política. No ano passado, gastou-se mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais com a folha salarial do Estado. Isso é um absurdo, né? Então, você acabou de dizer aí na chamada da nossa entrevista a questão dos militares que fizeram e estão tentando fazer por onde ficarem de forma dessa previdência. Há pessoas, parentes, filhos de ex-militares que faleceram e hoje eles recebem ainda o benefício da pensão e eles optam em não casar para poder continuar recebendo a pensão por morte em decorrência do falecimento do ex-militar, né? Não obstante, essas pessoas que estão recebendo essa pensão são pessoas com formação superior, com excelentes empregos, mas mesmo assim ainda elas estão recebendo esse benefício. Isso tem que passar por uma reforma, né? A Previdência não pode tapar os olhos para isso, bem como também a reforma política. O que os membros do Poder Legislativo, os membros do Poder Judiciário, né? E não vamos deixar de fora também os membros do Poder Executivo, os benefícios que eles recebem, as gratificações, etc., é um flagrante de um absoluto desrespeito à população brasileira. Bem, neste dia 24, dia do aposentado, a população brasileira está vivendo mais, com maior perspectiva de vida, mas também envelhecendo rapidamente. Sem a reforma previdenciária,
Então, esses que caminham para a aposentadoria vivem um momento, então, de grande perigo. É isso, doutor Luciano? Exatamente porque quando a gente fala num Estado democrático de direito e quando a gente tem em destaque a dignidade humana, né? Quando a gente olha lá para o texto da Constituição e fala desse princípio como um fundamento da República, a dignidade humana, as pessoas percebe-se que no Brasil os atos que até então estiveram sendo desenvolvidos na política brasileira não são atos de Estado, mas são atos de política, né? São atos elencados a ideologias políticas. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, de fato, nós estamos muito longe de vivenciar um Estado de direito, né? Onde nós temos uma Constituição que preza pela concretização dos direitos elencados na Constituição. E, em vias disso, nós vemos o quê? A política ela determinando o destino da sociedade brasileira. E quando nós falamos o destino da sociedade brasileira, nós estamos falando do destino do cidadão brasileiro, do indivíduo, da família brasileira. E são atos não de Estado, como eu disse, mas são atos de partido, e por conta disso a insegurança, a temeridade do cidadão, ela é contínua. Por quê? Porque a experiência revela que ele não pode estar seguro quando há uma mudança de partido, uma mudança de governo, porque basta tão somente, mediante uma canetada, através de uma medida provisória, ou de um decreto, ou de uma nova lei que não tem uma representatividade para as categorias, esse ato de Estado, esse ato de governo, quer dizer, ele vem a trazer consequência para o cidadão. Então, assim, de fato, nós não nos sentimos assegurados. Não obstante, existia uma Constituição, ainda que no papel, não obstante, ter todo aquele discurso lá que nós vivemos num Estado de direito, mas ainda a gente percebe que o que está em evidência no Brasil, que sempre teve em evidência no Brasil, são decisões que ocorrem na calada da noite, são decisões que ocorrem a pretexto de interesses partidários. Muito bem. Obrigado ao jurista Luciano Braz, nosso convidado especial aqui também no estúdio. Bem, estamos no Janeiro Branco, o alerta com relação à saúde mental. A depressão é a grande preocupação do momento, a doença do momento e também do futuro, segundo os médicos. Mas uma preocupação também que é cada vez maior e tem atingido a população: a ansiedade. Confira essa matéria especial. Meditar é uma das maneiras que a Natália encontrou para superar a depressão e a ansiedade. A pressão do trabalho acabou causando um esgotamento físico e mental. Ela teve que deixar o emprego para se tratar. Eu era como um filtro, né, na empresa. Fiquei lá 5 anos, comecei a me sentir muito triste, chorava todos os dias em casa à noite quando eu chegava. Comecei a tomar antidepressivos, remédio para dormir. Fui diagnosticada com transtorno depressivo ansioso. Alguns dados mostram que 1/3 da população mundial sofre de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de pessoas nessa situação. O país é ainda o 5º em casos de depressão. Os reflexos são sentidos na economia. Pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial incluiu problemas psicológicos no relatório de ameaças que desafiam o crescimento da economia e a estabilidade do planeta. Os problemas relacionados à saúde mental custaram $2,5 trilhões de dólares em 2010. 2/3 desse valor correspondem a despesas como queda na produtividade e aposentadoria precoce. Não é só a pessoa afetada, uma pessoa desequilibrada também prejudica o trabalho das demais pessoas no seu entorno. Então isso tudo leva a um baixo desempenho. A qualidade de vida e a segurança do ser humano tem que ser um valor. Porque um trabalhador seguro, um trabalhador feliz, ele é muito mais produtivo. Então isso tem que ser sustentado por políticas de governo que dê garantias
à família, garantias ao trabalhador, segurança, né? E também pelas próprias empresas. Uma pesquisa que mede o estado emocional das pessoas aponta que em 2017, quase 4 em cada 10 entrevistados disseram ter tido uma experiência triste no dia anterior. 3 em 10 experimentaram dor física e 2 em 10 raiva. Nós temos uma crise institucional, política, nós temos desemprego, nós temos, embora a economia esteja estabilizada, nós temos falta de recursos para muitas pessoas atenderem às suas necessidades, inclusive às suas necessidades básicas. E isto certamente influencia nas respostas psicológicas das pessoas, das famílias. E a primeira delas é a ansiedade. Natália aprendeu que o tempo precisa ser dividido entre a vida profissional e a pessoal. Não pode esquecer de si, que a gente acaba entrando naquela rotina louca, né? E não vale a pena. Depois o custo do reparo é